Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. O pior pesadelo de todo alpinista é de cair na fenda oculta. A 24 metros de profundidade, onde seus gritos não podem ser ouvidos. Alguém nos ajude! Eu podia ouvir o medo na minha voz. Um alpinista deve vencer seu medo da íngreme parede de gelo. Você não pode escalar isso. Ninguém no planeta pode escalar isso. Em uma luta épica, Era apenas puro terror absoluto. ele deve escapar antes que o sol se ponha. Ou ele morrerá congelado. Eu iria escalar até sair. Ou até morrer. Sobreviver. Fenda mortal. Aqui embaixo! Mike! Os eventos deste filme ocorreram ao longo de 10 horas no estado de Washington. Alguém nos ajude! Essa é uma história real. Olha só pra isso. Melhores amigos e parceiros de montanhismo, Jim Davidson e Mike Price, estão realizando um sonho. Escalar o Monte Rainier, um dos picos mais altos dos Estados Unidos. Hoje vai ser loucura. Tá pronto? Bora lá, Jim. Vamos nessa, irmão. Os dois homens já escalam juntos há 4 anos. Conheci Mike em 1986, enquanto íamos para a Universidade Estadual do Colorado. Compartilhávamos o amor pelas montanhas. Conforme Jim e Mike escalaram montanhas por toda a América, sua amizade se fortaleceu. Mike tinha uma grande experiência em montanhismo. Eu admirava ele como um escalador melhor e mais experiente do que eu. Mas o Monte Rainier irá colocar à prova máxima a parceria de escalada deles. Enquanto planejam escalar o temível Liberty Ridge. Acho que o que nos empolgava era que isso seria um avanço na nossa amizade e parceria. Na manhã do terceiro dia da sua viagem, eles estão preparados para a etapa final, até o cume de 4.200 metros. Escalar promove relações muito intensas. Vivenciamos as dificuldades, vivenciamos as recompensas. E você compartilha isso com uma pessoa que você gosta e em quem confia muito. Para Jim, esse é o desafio de escalada mais duro que ele já enfrentou. Mas estando preso ao seu amigo bem mais experiente, Mike, significa que ele está em boas mãos. Tudo bem aí, Jim? Ah, cara! É difícil! Ajuste seu equilíbrio. Eu olhava a escalada e pensava, não sei se consigo. Parece um pouco íngreme, um pouco assustador. Não consigo, cara! Venha mais perto. E Mike sempre me encorajava a seguir em frente. Você está indo bem. Eu pensei, se Mike acha que eu consigo, provavelmente consigo. A liderança de Mike garante uma subida tranquila, até o cume. Ao chegar ao topo do campo de gelo, Mike estava com um grande sorriso. Bem-vindo ao Pico da Liberdade. Sua recompensa são vistas espetaculares em um dia perfeito. Pode ser uma experiência muito espiritual, onde você está lá em cima e realmente se sente conectado à Terra e a algo ainda maior. Para ter aqueles momentos mágicos na montanha, você precisa se esforçar e estar disposto a aceitar alguns riscos. Para Jim e Mike, chegar ao topo é o ápice supremo. Após realizarem seus sonhos, agora estão prontos para voltar para suas famílias. Mas primeiro, eles enfrentam uma decisão complicada.
As rotas de descida mais comuns ficam no lado sul, em Disappointment Cleaver. Elas funcionariam bem para descer, mas nos deixariam do lado oposto da montanha de onde nosso carro estava. Então eles decidem, ao invés disso, que será muito mais rápido descer pela rota nordeste mais curta. 9h30 da manhã. É uma caminhada de 8 horas até a base. Ei, Jim. Sim, Não quero você pensando em uma cerveja gelada. deixa disso. Mas Jim e Mike também estão cientes de que precisam se manter alertas. Eles sabem que, escondido logo abaixo da neve, o terreno é um campo minado de rachaduras e vales, sendo os piores deles as enormes fendas. Todas as geleiras de Rainier têm fendas. Essas rachaduras enormes no gelo. Elas podem estar abertas e visíveis. E às vezes estão cobertas de neve. E conforme as horas passam, o risco de fendas aumenta. O sol amolece a neve, enfraquece o gelo, tornando a rota mais propensa a desmoronar. Mas Jim sabe que ao estar amarrado por uma corda ao seu amigo, significa que se ele cair, Mike vai se firmar e usar o peso do corpo para salvá-lo. Eles literalmente seguram sua vida nas mãos. Certo. Tá mais fundo aqui. Ok. E isso cria um vínculo muito intenso e uma amizade muito forte. 10h30 da manhã. Uma hora após o início da descida, eles percebem que a rota escolhida recebe o calor total do sol. Durante a descida, começamos a sentir calor rapidamente. E sentimos o sol queimando sobre nós. À medida que a temperatura sobe, a neve superficial enfraquece ao seu redor. Rapidamente. Ok. Nossas botas e machados de gelo afundavam mais. Jim e Mike avançam pouco a pouco. Passos de bebê, Jim. Pode deixar. Nessas condições, um passo em falso poderia ser fatal. Só vai com calma, Jim. E de repente, eu senti algo. Debaixo de mim, o chão desmoronou. Temos uma grande fenda aqui, amigo. Não vamos por esse caminho. Ok, Jim. Vamos devagar e tentar ir um pouco à esquerda, certo? Essa foi por pouco. E Jim agora percebe que o verdadeiro perigo está à espreita ao seu redor. Sondei o chão à minha frente e pareceu firme. Vá com calma agora, Jim. É, estamos bem. E aí dei um passo à frente e afundei até o tornozelo na neve. Eu testei um segundo passo. E meu machado de gelo estava firme. Então eu dei um passo à frente. Estamos bem. Meu rosto bateu contra a neve. Percebi que não conseguiria me parar. Gritei, estou caindo. Balancei meus braços e pernas no escuro. E percebi que era uma grande fenda. Se Mike não conseguir se segurar na neve fofa, então nada pode impedir que ambos mudem seu trajeto. Parecia progredir muito lentamente.
tive tempo para pensar sobre o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, e como íamos aterrissar. Era apenas puro terror absoluto. Estava preso ao Mike, esperava que a corda ficasse tensa e segurasse logo. Enquanto Jim desce rapidamente, ele sabe que Mike só tem 15 metros restantes para interromper sua queda. Pensei 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike já deveria ter me segurado. Coloquei minha mão para fora e pude ouvir o quão rápido estava me movendo pelo alto som agudo da luva de nylon, arrastando na parede na escuridão. E quando eu me virei e senti uma espécie de vazio, percebi que a correia do meu pulso havia escapado da minha mão. O machado de gelo se foi. Não há como parar mais. Então meu cérebro me disse que eu tinha caído 15 metros. Pensei, não, isso não está certo. Se estou a 15 metros e tem 15 metros de corda entre mim e Mike, significa que ele está bem na borda da fenda. E estou indo tão rápido agora, ele vai ter um trabalhão para me pegar. E eu pensei, vamos, Mike. Força, força. Porque eu sabia que ele estava se aproximando da bola. Senti a corda dar um puxão uma vez e depois afrouxar. Primeiro, fiquei confuso e sem entender. Era uma sensação de impotência, uma leve tristeza, como agora não há absolutamente nada que possamos fazer. A violência da queda de 24 metros de Jim e Mike desencadeou algo que todo alpinista teme. Uma avalanche. Fiquei atordoado por uns 2 segundos. Jim está completamente preso. E está incapaz de se mover. Consigo sentir o peso pressionando meu corpo. Não consigo acreditar. Eu sobrevivi àquela queda. E agora estou enterrado vivo. Ele tem um pequeno resquício de ar ao seu redor. E aqueles minutos sufocantes. Você realmente não consegue controlar o medo. Ele simplesmente surge. Não conseguia ver que seria capaz de sair da neve. Eu estava me sentindo totalmente impotente. Agora só preciso ficar aqui e esperar pelo fim da minha vida quando o meu oxigênio acabar. Em desespero, ele reúne cada último átomo de força para tentar encontrar uma saída. Tento concentrar toda a minha força mental e física apenas na minha mão direita. Empurrei com toda a minha força apenas em um ponto, apenas empurrando o meu braço direito para cima. Jim sobreviveu. Mas não há sinal de Mike. Mike! Fala alguma coisa, parceiro! Eu ouvi Mike responder de volta. Eu ouvi ele por perto.
E o que eu ouvi foi um gemido. Mike? Mike! Eu sabia que ele estava gravemente ferido. Sem ninguém para amortecer sua queda, Mike sofreu o impacto total da queda de 24 metros. Mike? Mike? E eu ouvi sua respiração ficar cada vez mais pesada. Mike, me responde, cara! E comecei a cavar a neve mais rápido. Diz alguma coisa, cara! Eu ouvi Mike expirar uma vez, e depois ele não inalou. Eu pensei, não. Não pode ser que ele não esteja respirando. Eu devo ter perdido o som da sua respiração. Mike, fica comigo, amigo. Mike! Mike! Não podia acreditar, mas tinha que aceitar que ele não respirava e precisava fazer algo a respeito. Fica comigo, amigo! Mike! Não obtive nenhuma resposta. Eu só podia sentir esse medo fervendo e fritando dentro de mim. Verifiquei o pulso e o pescoço, procurando por sinais de respiração, e não encontrei nada. Não, 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 não! Vamos lá, cara, acorda, vamos sair daqui. Vamos lá! Droga! Minhas mãos começaram a tremer. Meu corpo começou a tremer e as emoções começaram a tomar conta de mim. Depois de 4 anos e centenas de horas escalando juntos, Jim acaba de perder seu amigo mais próximo. Eu simplesmente encostei minha cabeça contra o peito dele e pude sentir as lágrimas, enchendo meus olhos ao perceber que meu amigo se foi. Jim está sozinho. Preso, 24 metros abaixo de uma fenda colossal. E sem seu parceiro de escalada, as chances de escapar desaparecem. Alguém nos ajude! Alguém! Alô? Alguém! Alguém nos ajude! Alô? Alguém nos ajude! Socorro! Alguém! Alô? Isso me inquietou. Eu podia ouvir o medo na minha voz. Estamos aqui! Alguém nos ajude! Socorro! Após gritar por horas, Jim é finalmente obrigado a aceitar que, tão lá embaixo, ele não pode ser ouvido. Eu pensei, ninguém vai vir nos encontrar. E então eu praticamente parei de gritar depois disso. Ninguém vai saber que ele está desaparecido por pelo menos mais 18 horas. Mas ao cair da noite, as temperaturas vão cair para menos 40 graus. Se eu ainda estivesse lá quando escurecesse, eu não veria a manhã seguinte. E foi quando eu realmente percebi que se eu fosse sair de lá, teria que fazer isso sozinho. Eu teria que fazer isso rápido. 11h30 da manhã. Jim sabe que tem apenas algumas horas para escalar um penhasco vertical de 24 metros ou vai congelar até a morte. E é o terreno mais difícil que ele já viu. As paredes ficaram verticais.
E então começaram a se inclinar para dentro, formando um arco. Estamos encrencados aqui, amigo. Sem pensar, eu só disse em voz alta. Ah, Mike, estamos com um grande problema, cara. Não de uma forma boa, amigo. Não havia jeito de eu escalar aquilo. Talvez o melhor alpinista do mundo conseguisse, mas eu não era um alpinista tão bom assim. É isso aí. Acabamos. Enquanto Jim se conforma com seu destino, ele percebe que é um milagre ainda estar vivo. E ele tem Mike para agradecer por isso. Mike estava me desacelerando. E foi por Mike ter me freado que me fez sobreviver àquela queda. Jim sabe que a menos que ele tente escapar da fenda, a morte de Mike teria sido em vão. Eu conseguia ver ele na minha mente dizendo: comece a escalar, você consegue. Vamos lá. Mas ao começar a tentar se mover, ele faz uma descoberta alarmante. Muito lentamente, comecei a perceber uma dor intensa no meu ombro esquerdo. E saiu muito sangue da minha boca. E eu não sabia o que isso significava. Tinha medo de ter algum ferimento interno grave. Mas um de seus machados de gelo foi perdido para sempre. Se ele não encontrar, ele nunca vai conseguir sair. Enquanto procura ao redor, Jim faz uma descoberta aterrorizante. Ele e Mike pousaram em uma frágil ponte de neve que pode desabar a qualquer instante. Não estávamos no fundo da fenda. Estávamos presos no meio da fenda. A 3 metros abaixo dele, Jim avista algo. Um machado de gelo perdido. Ele sabe que está diante de uma escolha terrível. Não vou descer mais na fenda, onde é mais apertado, mais perigoso, assustador. Se eu descer lá, pode ser que eu não consiga voltar. Pensei, de jeito nenhum vou descer lá. Na verdade, não havia outra escolha. Percebo que se queria alguma esperança de subir, precisava descer lá primeiro. Foi preciso muita força de vontade para me inclinar sobre a borda e me abaixar mais fundo naquela fenda. Um único erro. O machado de gelo será perdido. E não haverá retorno para o Jim. Tive a sensação de que comecei a virar o jogo, que agora estava tomando uma atitude. Talvez eu esteja começando a reagir. 12:30. Jim percebe que sua situação é arriscada. Ele deve começar a escalar imediatamente. Mas ele está sem um equipamento essencial. Pensei comigo mesmo, bem, eu poderia usar o capacete do Mike. E foi difícil, mas eu sabia que Mike gostaria que eu usasse todo o equipamento da melhor forma possível para a equipe.
Jim enfrenta agora a escalada mais desafiadora da sua vida. Um pensamento de dúvida surgia na minha mente e dizia: você não pode escalar isso. Ninguém no planeta pode escalar isso. Ele está completamente só. E sabe que tem apenas 6 horas para escapar da fenda. Eu comecei a sentir uma onda fria, descendo da cabeça até os pés. Certo, Mike. E percebi que era medo. O medo me enchendo de cima para baixo. Resolvi apenas começar a escalar. E eu ia escalar até conseguir sair. Ou até eu estar morto. E cravei o machado de gelo com toda a minha força. Acho que soltei algum tipo de grito de karatê ou algo assim. E antes de perder o impulso, eu posicionei a segunda ferramenta. Usando apenas machados de gelo, crampons e parafusos. Agora, Jim está escalando completamente sozinho. Sem Mike para amortecer a queda. O menor erro pode ser mortal. Percebi que se aquele único parafuso falhasse ou quebrasse, eu estaria despencando para o fundo do abismo, ainda mais profundo na fenda. Cada centímetro de sua subida é uma tortura física e mental. Quase imaginei que tinha sido engolido por um monstro e agora estava começando a rastejar de volta pela garganta. Subindo de volta em direção àqueles grandes dentes brancos cobertos de neve. Cada segundo conta. A menos que Jim chegue ao topo da fenda até às 6 horas da tarde. As temperaturas da noite vão matá-lo. Ao manter uma corda presa ao seu amigo. Jim sente que ele e Mike ainda são parceiros de escalada. Eu sairia liderando o caminho por essa parede e nós dois sairíamos. Ou não conseguiria e nós dois estaríamos aqui. Somos uma equipe, afinal. 12h45. Mas após escalar apenas 6 metros, o nível de adrenalina de Jim cai. Cada passo mais difícil do que o anterior. Já fazia muitas horas que eu não comia ou bebia nada. E Mike e eu estávamos ambos exaustos dos 3 dias e meio de escalada alpina, antes do acidente na fenda acontecer. Fraco e exausto, Jim sente a esperança se esvaindo. E ouvi uma vozinha que dizia: continue. Eu podia ver ele na minha imaginação apenas dizendo: você consegue? Ajuste seu equilíbrio. Eu senti que ele ainda estava, de algum modo, me orientando à distância, por assim dizer. Você está indo bem. E... Ainda não era Deus. Estávamos nisso juntos. Você está mandando bem, cara. 2h30 da tarde. Depois de escalar por uma eternidade, Jim mal subiu 1/5 do caminho. Mas a cada passo, as condições dentro da fenda estão piorando muito. O sol da tarde está derretendo o topo da fenda, derramando água congelante no Jim. Estava encharcado por completo, e a água congelava nas cordas, congelava na minha jaqueta. E agora o calor intenso da tarde na superfície está criando uma situação ainda mais mortal.
Grandes pedaços de gelo estão agora despencando 18 metros em direção a ele. Do tamanho de um micro-ondas até o tamanho de refrigeradores ou ainda maiores. Enquanto o gelo acima dele continua a derreter e se estilhaçar, Jim só pode rezar para que nada o acerte. Às vezes eu os ouvia se aproximando, e às vezes eu não os ouvia chegando. Parecia que a fenda estava maliciosamente brincando comigo, tentando me assustar, tentando me desestabilizar. Com o risco de ser morto por quedas de gelo a qualquer instante, Jim agora precisa avançar mais rápido do que nunca. Mas há um problema. As paredes agora estão se inclinando para ele. Pensei, cara, isso está ficando muito íngreme, muito difícil. Estava exigindo muito das minhas forças no peito e braços agora. Enquanto sobe lentamente, Jim sabe que os parafusos de gelo que o prendem à parede são a única coisa que separa ele da morte. Mas as paredes derretidas estão ficando mais instáveis. E quando comecei a mexer no equipamento, fiquei com uma mão fora do meu machado de gelo. Minha cabeça bateu na parede a cerca de 1,5 metros de distância. E isso me deu uma baita pancada na cabeça. Então isso me virou de cabeça para baixo. Depois bati novamente na parede gelo abaixo do meu parafuso de gelo. E agora apenas um parafuso de gelo o mantém entre a vida e a morte. Percebi que se aquele único parafuso falhasse, eu despencaria de volta além de nossa plataforma, mais fundo na fenda. Estava bastante abalado, ofegante e fiz um esforço para me recompor. Mas o parafuso segurou bem. 3:30 da tarde. Com as paredes agora inclinando-se mais em direção a ele, ele sabe que só tem uma opção. Ele deve mudar para outra técnica de escalada. Escalada artificial. A escalada artificial com parafusos é rara, se é que já foi feita. E eu nunca fiz isso. Eu nunca conheci alguém que tivesse feito isso. A escalada de apoio envolve pendurar laços de corda em uma parede e usá-los como apoios para os pés. Jim conhece a teoria disso, mas é completamente diferente de realmente fazê-lo. É brutalmente, fisicamente exigente. Ele já está exausto e enfrenta a escalada de 18 metros e um grande desafio com este método inexplorado. Pior ainda, ele não tem o equipamento certo. Ele precisa improvisar com apenas alguns pedaços de nylon e 5 parafusos de gelo. Muito inadequado, muito patético substituto, mas era tudo que eu tinha. Se Jim quiser sair vivo, ele deve agora usar tudo que Mike já lhe ensinou. Eu estava escalando o gelo mais íngreme que havia escalado na vida. Sem Mike para ajudá-lo, Jim tem que descer constantemente para recuperar seus parafusos de gelo. Isso lhe custa tempo precioso e energia.
5 horas da tarde. Após horas de mudanças climáticas brutais, Jim está a um passo de distância de seu último grande obstáculo: o beiral. Se ele conseguir superar isso, só terá mais 6 metros para escalar. Mas ele começa a perceber que pode estar esgotando suas últimas energias. Eu me esgotava fisicamente, ficando cada vez mais devagar. Neste ponto, eu acho que meu corpo estava meio que parando. A solidão, exaustão e desespero de Jim são finalmente demais para ele. Eu comecei a me sentir tão exausto, física e psicologicamente, que duvidei se aguentaria. Eu não tinha força nenhuma. Jim perdeu a ferramenta mais poderosa do montanhista: sua autoconfiança. E comecei a refletir sobre Mike. Os pais dele em casa. Tudo que posso fazer é ir contar a eles o que aconteceu. Mesmo que ninguém soubesse, se eu cedesse ao frio e dormisse, isso seria uma desonra com as pessoas que me ajudaram e com tudo o que me ensinaram. Mike me ensinou a sempre dar o melhor pela parceria. Você não desiste só porque é difícil. Você persiste. Jim sabe que precisa encontrar forças para dar um último empurrão até o topo. 5h45 da tarde. Se eu saísse, caísse e morresse lá, isso seria um sucesso, porque eles me encontrariam e seguiriam a corda de volta até Mike. E nós dois seríamos encontrados. Ambos sairiam da montanha. E observei a saliva escorrer um pouco. E o sangue congelou na parede. E percebi que era, na verdade, uma espécie de marcador. Marcando quão longe eu havia avançado na parede. Era um jogo psicológico para provar a mim mesmo que, mesmo sendo dolorosamente lento e terrivelmente assustador, que eu estava fazendo progresso. Depois de 20 metros e horas de inferno, Jim conseguiu alcançar o beiral. É a única coisa que está entre ele e a borda da fenda. Eu sabia que estava perto. Mas para superar isso e sair vivo, ele deve arriscar tudo. Agora eu estava com um problema grave. Eu não conseguia alcançar além da borda. Não consigo, cara. Venha mais perto. E eu pensei, eu tenho que fazer isso, não tenho escolha. A única opção de Jim era tentar puxar-se para cima da borda do saliente. Se ele cometer um único erro, ele cairá para a morte.
Eu pensei. Consegui me prender ao parafuso superior. E tirei meu machado de gelo do parafuso para poder me segurar nele. Percebi que tinha acabado de cometer um enorme erro. Jim quebrou uma regra de ouro dos escaladores. Ele se fixou no peito em vez da cintura. O cinto torácico apertou-se ao redor do meu peito e tirou todo o meu ar. Uma voz na minha cabeça estava gritando comigo, dizendo: acabou tudo. Você vai morrer pendurado neste parafuso. Eu estava tentando respirar. De vez em quando eu conseguia colocar bem uma ferramenta na parede, conseguia tirar um pouco do peso e respirava 2 vezes antes de escorregar e cair de volta no cinto, que me apertava novamente. Eu precisava sair daquele parafuso. A menos que ele consiga encontrar uma última onda de energia. Jim sabe que tem apenas segundos de vida. E quando eu olhei de novo para o nosso apoio, agora uns 18 metros abaixo de mim, eu percebi que estava realmente no limite extremo do que eu achava que o alpinismo podia ser. Enfim, tendo alcançado o que parecia impossível apenas algumas horas atrás, Jim sabe que tem apenas 6 metros de altura e escapar. Mas eu estava completamente esgotado por tudo que havia feito. Eu questionei se teria forças suficientes para fazer aquela corrida final até a superfície. Mas a luz do dia rapidamente começa a desaparecer de vista. Com as temperaturas dentro da fenda agora caindo dramaticamente, Jim quer logo acabar com seu sofrimento o mais rápido possível. E eu pensei, uau, se eu conseguir escalar livre, eu posso escalar 4 ou 6 metros em apenas 1 minuto. Sairei daqui em apenas 1 minuto. E eu comecei a ficar muito empolgado com isso. Atraído pela ideia de que com apenas 1 minuto de energia, 1 minuto de esforço, eu estaria fora. Ouvi a voz de Mike tão clara como um sino. E ele estava tipo, não. Ele disse, não é forte o suficiente. Você pode escorregar. Se cair, tudo vai acabar. Você não pode correr esse risco. Ele sabe que as palavras de Mike podem ser a diferença entre a vida e a morte. Não importa o quão difícil e que demore muito. Jim deve continuar usando a escalada artificial. Eu não conseguia mais segurar o machado de gelo. Aquele machado de 1 ou 2 quilos se tornou insuportável para mim. Eu realmente estava chegando ao limite das minhas energias. Seis horas da tarde. Depois de mais de 5 horas a 24 metros de profundidade, Jim chega à superfície. Mas, a menos que ele consiga firmar um bom apoio na neve traiçoeiramente fina, ele poderia facilmente deslizar de volta para a fenda. Não posso acreditar que no último segundo vou cair para trás. Todo o caminho de volta para o ponto de onde eu vim. Não posso acreditar que vai terminar assim. E essa voz emocional na minha cabeça estava gritando, faça alguma coisa. E essa voz, bastante confiante, disse, só se joga. Olhei para onde vi Mike, pouco antes da queda, e vi o local onde ele esteve. Havia uma marca muito profunda na neve que provou para mim que Mike havia se esforçado ao máximo para amortecer minha queda. E então eu me desvinculei da corda. Finalmente desatando a corda que o conecta a Mike.
Jim sabe que cumpriu seu dever com seu melhor amigo. E a família de Mike poderá levar seu corpo para casa. Toda essa emoção que tinha ficado presa dentro de mim por mais de 5 horas simplesmente explodiu. Eu apenas disse em voz alta uma vez: estou vivo. Olá! Os gritos de ajuda de Jim são finalmente ouvidos por 2 guardas florestais e alguns voluntários. Foi aí que percebi que tinham me visto. Estou aqui! A ajuda está a caminho. O corpo de Mike Price foi recuperado no dia seguinte. E graças a ele, Jim sobreviveu com apenas ferimentos leves. Mas antes de voltar para casa para sua esposa, ele tinha uma última coisa que precisava fazer. No último dia em que Mike e eu escalamos juntos, conversamos sobre descer e talvez comer um bife e tomar umas cervejas. Então eu entrei no bar. E pedi 2 cervejas. Uma para mim e uma para o Mike. Obrigado. Sentei ali e bebi as 2. Desde o acidente, Jim nunca perdeu o amor pelas montanhas. Ele agora ensina novos escaladores a respeitar a força da natureza. E todo ano, em 21 de junho, Jim faz uma escalada especial para celebrar a vida e os momentos que ele e seu amigo passaram nas montanhas.